Peço que abrem as suas Bíblias hoje à noite, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Claro que hoje é um dia especial, é o aniversário das mães, parabéns. Mas temos algo muito mais melhor de bom para estudar hoje à noite, que é Lucas 22. Eu confesso que hoje de manhã eu estava estudando 1 Pedro capítulo 3, versículo 16, na verdade. 3 vezes o apóstolo Pedro fala, Deus é santo, santo, santo. Em Isaías capítulo 6, Deus é chamado de santo, santo e santo. E a santidade de Deus é o único atributo que lá no céu é sempre, coral celestial sempre está falando santo, santo, santo é Deus. A teologia da santidade de Deus é fácil. E depois estava estudando um certo feito na vida de Jesus, onde tem os fariseus, os santos por assim dizer, de Israel, juntos, afastado dos pecadores, afastado dos que cobravam impostos. E vai uma mulher prostituta lá e começa a chorar e a lavar os pés de Jesus. E Jesus Cristo, o santo de Israel, o Filho de Deus, santo, não afasta da pecadora, ele a chega a ela. E foi aí mesmo que eu tive que parar de estudar. Então, isso vai ficar para outro estudo. Hoje à noite, vamos olhar para Lucas, capítulo 22. Queremos olhar 2 pontos hoje à noite. Primeiro, a soberania de Deus. Em versículos 1 a 13, queremos olhar de versículos 1 a 6, a soberania de Deus sobre os seus inimigos. Versículos 7 a 13, a soberania, o controle total de Deus sobre as circunstâncias. E em versículo 14 a versículo 20, queremos encerrar olhando a suficiência de Cristo. A suficiência do sacrifício de Cristo. Essa é a nossa intenção hoje à noite, a soberania de Deus e a suficiência de Cristo. Vamos abaixar as cabeças, vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela sua palavra. É profunda, é poderosa, é clara e é consistente. Jesus foi o seu cordeiro para morrer para os nossos pecados, os pecados do mundo, e para satisfazer o seu requerimento do que era justiça, conforme a sua lei. Senhor Deus, que podemos ver Cristo hoje à noite exaltado, majestoso, entronizado, onde Ele continua reinando para todo sempre. E no nome dEle que oramos, amém. Lucas 22, versículo 1, considera comigo a soberania de Deus, especificamente a soberania de Deus sobre os seus inimigos. Olha, em versículo 1, estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. Lembra, nesse trecho de Lucas 22, é quarta-feira à noite. O dia seguinte, quinta, iriam celebrar a Páscoa todos juntos. Jesus seria crucificado sexta-feira. E sábado e domingo, ele ressurgiria vitorioso sobre a morte, o diabo, o pecado e essas outras coisas. Agora, Jerusalém, nesse tempo, era menor do que Prudente. Era um Álvares Machado da vida, 80.000 habitantes. Bem pouquinho para nós. Parece a Jacinta inteira era Jerusalém nesse tempo. Mas durante essa festa, a Páscoa, enchia, engordava, como eu, para ter mais de 2 milhões de judeus do norte e sul, leste e oeste, chegando para Jerusalém, enchendo Jerusalém, todos sacrificando a Páscoa. Olha em versículo 2. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, quem são essas figuras? Os velhos inimigos de Cristo.
Todo mundo aqui, olha, os escribas, os fariseus, os saduceus, também líderes religiosos, como em Mateus 26, versículo 3 fala, líderes religiosos, o Sinédrio, o Congresso Judaico, estava reunido, e o que eles querem? Matar Jesus. Em versículo 2, estavam procurando um meio de matar Jesus. Tantos motivos diferentes. Os fariseus, eles queriam manter as suas aspirações políticas. Eles não queriam um rei dos judeus. Os saduceus queriam manter a sua teologia liberal. Eles falam, nós não queremos Jesus pregando a Sermão do Monte aqui, condenando não somente o ato, mas o coração. Tinha outros que queriam manter um sistema corrupto, como você vê em Lucas 21, da pobre mulher, em versículos 1 a 9, ela foi lá e colocou 2 moedas, tudo o que ela tinha, e saiu de lá pensando que ela tinha a vida eterna. Eles queriam manter esse sistema corrupto. Mas um objetivo para eles todos, matar Jesus Cristo. Mas o que eles temem aqui? Eles temem 2,8 milhões de pessoas de todo mundo. Você perde controle fácil. Parece um jogo de Corinthians. Não dá para controlar todo mundo. Mas, olha em versículo 3 e 4. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Olha essas figuras, Satanás e Judas. O que Satanás quer? O que ele sempre queria. O que ele sempre queria. Rebelar contra Deus. Ele não quer que Cristo morre pelos pecados do mundo. Ele não quer que Cristo vence a morte. Desde o começo, ele sabe que Cristo é o calcanhar que vai esmagar a cabeça e ele quer evitar isso a todo custo. E o que Judas quer? Um dos 12, ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro. Ele quer ser compensado. Ele cansou de ser o apóstolo, o discípulo falso. Me paga que eu vou embora. Já deu. Versículos 5 e 6. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Todo mundo aqui está feliz. Para os judeus, tudo está indo conforme os seus planos. Tudo está indo do jeitinho que eles gostam. Para Satanás, a mesma coisa. Tudo está indo tão bem para eles. Para Judas, agora ele tem 30 moedas de prata, equivalente a 4 meses de salário no bolso, livre. Nem precisa pagar imposto, porque foram as autoridades que deu para ele. Mas em 4 dias, todo esse plano, você vai ver que a cabeça de Satanás vai ser esmagada. Judas vai cometer suicídio. Cristo será entronizado, sentado à destra de Deus, e tudo isso, todos esses sacrifícios e os sacerdotes estariam obsoletos, simplesmente irrelevantes, em 4 dias de tempo. Agora, lendo superficialmente essa passagem, parece que tudo está sendo arquitetado pelos inimigos de Cristo. Desde o começo, quando eles prendem e conspiram contra Jesus até pagar o Pilatos, o romano, parece que tudo está atrás de tudo, era eles, a inteligência deles, a maquinagem. Mas nós podemos olhar um pouco mais a fundo e vemos que Satanás está por trás de tudo isso. O pai deles está trabalhando através dele para rebelar contra Deus. Nós vemos isso sempre. Mas um passo mais atrás aí, você vê que tudo está acontecendo
no tempo de Deus. Desde o começo, no Jardim do Éden, Deus tinha profetizado que isso iria acontecer. Olha em Gálatas 4:4. Desde o começo, tudo está andando conforme o tempo de Deus. Cristo veio ao mundo no tempo de Deus, Gálatas 4:4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Enquanto Cristo estava aqui, ele estava falando: a minha vontade é fazer o que o Pai mandar. Eu somente falo o que o Pai me dá para falar. Eu e o Pai somos um. E Cristo deixou esse mundo, ele foi crucificado no tempo certinho de Deus. No tempo certinho de Deus. Foi planejado desde antes da fundação do mundo. Ele foi o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Nada está escapando do controle de Deus essa noite. Mas não somente foi determinado que ele morreria, mas também foi determinado quando ele nasceria, foi determinado quando ele viveria, foi determinado tudo, até o ano, o mês, o dia e a hora, foi tudo antemão determinado por Deus. E Cristo foi preservado a esse momento. 5 vezes no Evangelho de João, Cristo fala: não é minha hora. A minha hora não chegou. Eles tentaram matar ele quando era criança. Não deu certo. Eles tentaram matar ele no começo do ministério dele. Não deu certo. Eles tentaram 3 vezes matar ele durante o ministério dele e não deu certo. Eles não têm no controle, é a soberania de Deus que colocou o dia, a hora da morte de Jesus Cristo. Os escribas e fariseus, eles precisavam se encaixar no tempo de Deus. Deus estabeleceu a hora, Satanás precisa se encaixar no tempo de Deus. Deus estabelece a hora e Judas precisa se encaixar no tempo exato de Deus. Em João 10, versículo 18, olha Jesus afirmando a soberania de Deus, conjuntamente com a sua própria soberania. Ele está no tempo de Deus, não é surpresa para ele, não é uma surpresa para Deus. Ele fala: ninguém atira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. A soberania de Deus sobre os seus inimigos, sobre os inimigos da sua igreja, sobre os inimigos do seu filho, sobre todos que acham que estão servindo não a Deus, mas estão fazendo a vontade de Satanás. Deus tem controle sobre cada um desses. E Deus é absolutamente soberano sobre os discípulos falsos. Ele é absolutamente soberano sobre os líderes malignos desse mundo, pelos líderes políticos e opressivos, sobre Satanás mesmo. Deus é soberano, absolutamente está no controle. Em resumo, Atos 2, 23 é um ótimo resumo. Pedro pregando: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, judeus, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Tudo estava nas mãos de Deus. Ele controlou tudo, ele orquestrou tudo, e estava seguindo exatamente o cronograma de Deus. Segundo, considera que a soberania de Deus não é somente sobre os inimigos, mas também sobre as circunstâncias. Versículo 7 a versículo 13 de Lucas 22. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal.
Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa, onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Eu lhes mostrarei uma ampla sala, ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles se saíram e encontraram tudo como Deus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. A Páscoa, originalmente, em Êxodo, foi estabelecido para comemorar a data em que Deus tirou os israelitas do Egito. Essa liberdade. É tudo gravado no livro de Êxodo. Era um procedimento bem simples. Cordeiro, mata, coleta o sangue, asperge o sangue e tudo mais, e depois come o cordeiro que foi morto com pães ázimos. Come depressa e não deixa nada sobrar, e come cingindo os lombos, como diz no famoso ACF, preparado para viajar. E desde então, desde Êxodo, foi um memorial ano após ano, geração de geração, lembrando isso. O Deus que nos resgata. Mas no tempo de Jesus, essa festa da Páscoa tinha sido recheado de algumas outras coisas. Imagina que eu convido você para minha casa celebrar o Seder, que é a festa da Páscoa, comigo. Desde manhã, eu, o homem da casa, faria toda a limpeza. Não eram as mulheres que limpavam a tenda e a casa. Era bom negócio naquele tempo ser mulher. Eram os homens que limpavam. Então Davi levanta de manhã para tirar toda a poeira, porque a poeira representa o pecado. E você imagina lá, o último processo disso é pegar uma pena de galinha ou de ave e passar em cima de todos os móveis para ver se a pena branca sai limpa. Vocês não acham um pouco irônico que esses fariseus e saduceus e sacerdotes, cada um estava levantado de manhã, passando pano na casa, cogitando a morte do Filho de Deus no seu coração? Isso não era hipocrisia? É claro que era hipocrisia. É claro que era. Mas era assim. E depois que eu tudo deixasse pronto, eu falaria: olha, vem para minha casa. Se você não tem uma ovelha, vem para minha casa e vamos juntar 12 pessoas para uma ovelha. E eu vou lá no mercado, vou comprar minha ovelha, vou lá matar. Parte da ovelha vai ficar com os sacerdotes, parte vai ser queimada, ok? Então, lá no templo, nesse momento, 2,8 milhões de pessoas dividido por 12, faça a matemática, calcula quantas ovelhas estavam indo para o matadouro. Era bom ser mulher, mas era ruim nascer cordeiro. Entende? Então, trazia de volta essas coisas, mais ou menos por 6 horas da tarde. E você chega na minha casa e falando: vamos celebrar o Seder, tem 12 lugares para todo mundo sentar. No chão, reclinado. Não como os japoneses de perna cruzada, mas reclinado. Porque esse evento demoraria 4, 5, 6 horas. Ninguém estava mais com pressa como no original. E é bíblico também manter os pés longe da comida. E você olha tudo que o Davi preparou e tem tanta simbologia. Tem água, é sempre servido com sal, representando o Mar Vermelho. Eles colocam a salsinha na água com sal, na água salgada, para lembrar o sofrimento dos hebreus. Eles comem esse pão sem fermento, chamado matzo. Eles comem uma mistura de ervas amargas, romã, maçã, tâmaras e nozes. Tudo isso que simboliza a massa que eles precisavam preparar sem a palha. Tudo cheio de simbologia. E você tinha também 4 momentos distintos, celebrado com 4 taças de vinho.
Em Isaías 6, Êxodo capítulo 6, versículo 6 a 7, você vê 4 promessas que Deus faz aos judeus. Ele fala: eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei, eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo, eu serei o seu Deus. E cada uma dessas promessas era representada com uma taça de vinho. Vou te livrar do trabalho imposto, vou te resgatar, vou ser seu Deus. Então, durante a festa aqui, que Jesus estava celebrando em Lucas 22, estava rolando esses taça de vinho. E perante a festa você canta Salmos 113 a 118, que é o Hallel, e todo mundo celebra o Seder, e isso leva 4 a 5 horas. Mas, lembra, se você está em Jerusalém, em Lucas 22, você está competindo com 2 milhões de outros turistas por lugares, componentes, e você tem menos de um dia para deixar tudo isso pronto. Você não pode preparar uma semana antes. Mas Deus, Ele é soberano sobre essas coisas também. E Jesus, o próprio Messias, aqui em Lucas 22, é Ele que está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, para Jesus, não é difícil falar: olha, vai para tal lugar, fala com tal homem, ele vai te mostrar um cenáculo, faz os preparativos lá. Mas lembra que o mesmo Jesus não só fez isso para os discípulos, ele estava fazendo para todos em Jerusalém. Ele estava providenciando todas as coisas para eles. Lembrar-se a Páscoa, ele estava em firme controle de todas as coisas. É a soberania de Deus sobre as circunstâncias. Ele providenciou comida e a Páscoa para os discípulos, mas ele também providenciou para 2,8 milhões de outros judeus que odiavam ele. E em pouco tempo crucificariam ele também. Deus é soberano sobre os seus inimigos. Deus é soberano sobre as circunstâncias. Deus é soberano. Agora, em versículos 14 a versículos 20, vamos passar a olhar não somente a soberania de Deus, mas a suficiência de Cristo. Versículo 14 a 20, de Lucas 22. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, que representava a promessa, lembrem, Êxodo 6, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Foi o último cálice. O cálice onde era a promessa de Deus: eu serei o seu Deus. Você lembra isso? As 4 promessas, 4 taças, 4 momentos de vinho durante a festa. Jesus pega a última e fala: olha, eu vou ser seu Deus. E é a última vez que vou tomar isso, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então lembra, desde Êxodo 12, ano após ano, geração após geração, avós passando para os netos, pais para os filhos, a Páscoa todo ano, em Jerusalém, cordeiro, comida, vinho e volta para casa. E aqui em Lucas 22, nós temos a última Páscoa legítima. A última Páscoa legítima. Tem alguns da minha família que são judeus, e eles são judeus ortodoxos, e eles celebram a Páscoa até hoje.
Todo ano eles celebram a Páscoa, matam o cordeiro. Dá um dó falar para ele, gente, é ilegítimo. A sua Páscoa é Páscoa bastardo. Porque aqui em Lucas 22, 14 a 20, é o último Páscoa legítimo. Deus não quer que lembremos mais da libertação dos israelitas do Egito. Agora, Ele quer que nós lembramos a liberdade que Ele nos deu no Calvário. Ele ressignificou todos os elementos da Páscoa. Ele pegou o pão que representava alguma coisa, pegou o vinho que representava alguma coisa e falou, esses te lembram agora de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Paulo, ele nos mostra isso lindamente em 1 Coríntios capítulo 5, 7 a 8. Você lembra o Davi limpando a casa, tirando toda a poeira com uma pena branca? Paulo, ele reflete sobre isso e fala em versículo 7, livram-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Agora não é passar pano em casa, limpa o seu coração. Continuando, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, e por isso celebramos a festa, não como o fermento velho, nem como o fermento da maldade ou perversidade no coração, mas agora, como os pães sem fermento, os pães da sinceridade e de verdade. Lucas 22, versículo 15, Cristo diz, lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Muito forte a linguagem aqui no grego. Jesus literalmente diz, com desejo eu tenho desejado. Em João 1,16 você vê a mesma coisa, uma curiosidade sobre a língua grega. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Em 2 Coríntios 3,18 somos transformados de glória em glória. Então, no grego, cada vez que eles querem enfatizar alguma coisa, eles repetem mais uma vez. E Cristo, ele fala, olha, eu desejei com desejo estar aqui com vocês. E Cristo está falando, para isso acontecer, para a palavra de Deus se cumprir, esse momento era essencial. Esse momento era essencial. Eu queria comer com vocês a Páscoa antes que eu sofresse a traição, antes que eu sofresse a justiça falsa, antes que eu sofresse a acusação falsa, antes que o sol se põe, colocado assim, o Cordeiro de Deus crucificado, colocado na terra. E Jesus sabe que tudo isso vai acontecer. Não é surpresa para o Filho soberano de Deus. Ele sabe de tudo isso. Mas a suficiência de Cristo substitui a Páscoa. Em Lucas 22, 14 a 18, ele fala, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo uma cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então a mensagem crítica da Páscoa original era que a justiça de Deus requer um sacrifício. A justiça de Deus requer um sacrifício. Para se livrar do juízo de Deus, da santidade de Deus, precisa morrer. Porém, se você tem um sacrifício inocente, você pode ser substituído por um sacrifício inocente. Isso é a mensagem central da Páscoa. Irou Deus, você vai morrer. Mas pode ser substituído por um sacrifício inocente. E a mensagem do todo o contexto da Páscoa é Deus salva e liberta através dessa morte de um substituto inocente. Gênesis
Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, todos os eventos e todos os sacrifícios apontam para a mesma verdade. Que Deus salva e liberta através da morte de um substituto inocente. E os sacrifícios de cordeiros e animais nunca era aquele substituto. Hebreus 10, versículo 4 diz: é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Eles eram símbolo do substituto perfeito de Deus. O substituto inocente que Deus escolheu, eles eram apenas uma sombra das coisas que viriam. Mas foi estabelecido por Deus, Jeová, em Êxodo 12, e foi consumado por Deus encarnado em Lucas 22, a Páscoa. Esse arco completo. Deus estabeleceu, Deus Filho consumou. E por que isso é significante? Porque aqui em Lucas 22, toda a velha aliança está consumado agora. Todos os sacrifícios estão consumados em Cristo. A lei cerimonial está consumado. Os ritos e os sacrifícios, o altar, o templo, o sacerdócio, tudo está consumado pela mesma pessoa, Jesus Cristo. E o fim de tudo aqui, eles nem sabiam que essa noite, na noite seguinte, na verdade, o véu do templo seria rasgado. Não haveria mais sacrifício de ovelhas e touros e bodes. O sacrifício que Deus aceitou estava na cruz. Não haveria mais cerimônias, não haveria mais rituais, sem sacrifícios, sem sacerdotes, sem lugar santo, sem o Santo dos Santos inteiramente levado, exterminado, irrelevante, porque Jesus Cristo, ele come o cordeiro e depois ele afirma: eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Cristo consumou todas as coisas. Considera que Cristo é suficiente na Páscoa, ele substitui a Páscoa, e a suficiência de Cristo é o fundamento do memorial que nós temos hoje, a ceia do Senhor. Em versículo 19 e 20, Cristo toma o pão, o matzah, que eles comiam, tomando o pão, Lucas 22, 19, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Partir o pão não representa a morte de Cristo, nem o corpo de Cristo sendo quebrado. 4 vezes nas Escrituras diz: nenhum dos seus ossos serão quebrados. Eu vi um cara recém-formado, jovem pastor, servindo a ceia. O pão representa o corpo de Cristo quebrado. Não foi quebrado. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados. João 19, versículo 36. Estas coisas acontecem para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. O que está representado aqui? Este é o meu corpo dado em favor de vocês. Eu sou o sacrifício suficiente. O pão é um símbolo, é um memorial. O pão que era feito da terra, frágil, tendo as mesmas qualidades que estragariam se deixado, não tinha geladeira nesse tempo. Da mesma forma, Cristo tomou a nossa forma terrena, frágil, sujeito à morte. Ele fala: olha, esse é o meu corpo que estou dando para vocês. Versículo 19, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Lembram? A mensagem crítica da Páscoa era que precisava um substituto inocente para Deus perdoar os pecadores. E Cristo está falando: eu sou esse substituto inocente. Eu estou me dando para que vocês podem ser livres da ira, do juízo de Deus. Isaías 53, 4-5 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças.
Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Versículo 10. Isso está seguindo os mandamentos de quem? Versículo 10. Contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazer sofrer. Tudo isso estava no cronograma de Deus. Ele é soberano sobre todas essas coisas. E Cristo está falando, olha, aqui, o meu sacrifício é suficiente para você. O meu sacrifício é suficiente para você. E para você. E para você. Quebrando a pão, falando, olha, o meu sacrifício é suficiente para pagar os seus pecados. Façam isso em memória de mim. Lucas 22, 19. Façam isto em memória de mim. Cristo não está no pão fisicamente ou espiritualmente. Ele não está. Façam isso em memória de mim. Se o seu cristianismo não tem a morte satisfatória, suficiente de Jesus Cristo como o centro do Evangelho, então você não tem o Evangelho de Cristo. Simples assim. A vida de Cristo não era o central, os seus atos, nem os seus milagres, nem os seus discípulos, mas a sua morte era central ao Evangelho. E por isso ele fala, faça isso lembrando da minha morte. A minha morte é suficiente. E é por isso que a morte de Cristo é central para o nosso cristianismo. Por isso nós celebramos a ceia todo terceiro domingo, relembrando. Nunca cansamos de repetir a mesma coisa, vez após vez, em memoriar. Jesus Cristo é suficiente para os meus pecados. Da mesma forma, em versículo 20, Lucas 22, versículo 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Da mesma forma, quer dizer, com gratidão, oração e depois distribuição. Ele toma o cálice, e você lembra as 4 promessas, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei, eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. E último, eu serei seu Deus. 4 taças. E ele fala, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Você lembra da aliança antiga em Êxodo 24? Deus deu a eles a lei de Moisés e eles falaram, sim, nós vamos te obedecer, eu vou fazer tudo para manter isso. E a aliança tinha promessas para obediência, bênçãos, e para desobediência tinha maldição. E o povo arrogante fala, vamos fazer tudo o que o Senhor mandar. E ele fez isso também em Deuteronômio. E muitas vezes, através da história de Israel, repetindo a mesma coisa, eu farei exatamente. E tudo isso foi selado como sangue, quando Moisés pegou um cordeiro e aspergiu sobre as pessoas, olha, a aliança está feita entre vocês e Deus, o mundo, as árvores, os céus, as pedras são testemunhas, que vocês entraram em aliança com o seu Senhor. Qual é a nova aliança, então, aqui que Jesus está referindo? Ele fala, em versículo 20, de Lucas 22, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Olha a nova aliança em Jeremias 31, 31. Jeremias 31, 31. Está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Então, Deus está falando, olha, eles não eram fiéis à aliança. Eu fui, eles não. Vou fazer uma outra, uma nova. Em versículo 33, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu
porei a minha lei no íntimo deles. Eu escreverei nos seus corações. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Nada da nova aliança depende da nossa obediência ou da nossa promessa aqui. Eu vou fazer a lei do Senhor. Nada. Ele fala, não, a nova aliança vai ser eu que faço. Faço, não sei. É a nova aliança que eu vou lavrar. Eu vou colocar todas essas coisas. Versículo 33 a 34, você vê. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, serão meu povo. Nada depende mais das outras pessoas. Porque, em versículo 34, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Essa é a nova aliança, aliança de salvação e perdão. Não mais a aliança de, ai, me obedece e eu te abençoo, me desobedece e eu te castigo. Mas agora é a aliança de perdão. É a aliança da salvação. Eu lhes perdoarei a maldade. Não me lembrarei mais dos seus pecados. O velho aliança tinha as bênçãos e as maldições. A nova aliança tem bênçãos e perdão. O velho aliança era morte e maldição. A nova aliança é salvação, é graça. A velha aliança dependia do esforço humano, da obediência de muitos. Nós vamos obedecer e nós vamos ratificar essa aliança. Todos nós precisamos obedecer para todos nós recebermos as bênçãos. Mas a nova aliança depende da obediência de um só. Um só. 2 Coríntios 5, versículo 21, Deus tornou pecado para nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É aonde que eu parei hoje de manhã. A santidade de Deus chegando perto de uma mulher pecadora. Mas Deus fez isso. A obediência de bênção, graça, salvação, perdão para muitos. Não poderia ser mais claro do que Mateus 26, versículo 28, relatando o mesmo acontecimento. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Deus está tomando a iniciativa. Deus está se movendo, Ele está controlando todos os detalhes, movendo seus inimigos para cá, movendo Satanás para lá, tirando Judas de lá, soberano todas as circunstâncias para que houvesse salvação, graça e perdão. Suficiência de Cristo derramado em favor de vocês. Hebreus 9, versículo 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. E Cristo fala, esse é o meu sangue, a nova aliança, derramado por vocês. Em conclusão, os judeus não entendiam tudo isso estava acontecendo. Judas não entendia tudo isso estava acontecendo. Os discípulos de Cristo, você vê que eles também não entendiam essas coisas, porque no versículo seguinte, se você olhar em João 13 a João 18, você vê um debate ferrenho aqui, na Páscoa, sobre quem é o maior no reino de Deus. Eles não entendiam tudo isso. Cristo fala, toma meu pão, toma o cálice, obrigado. Quem é maior no reino de Deus? Eles não entendiam. Não entendiam. Então, não é suficiente que o pão seja quebrado, que o vinho esteja disponível. Você precisa também tomar essas coisas pessoalmente. Em João 6, 53 a 54, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pensa da Kélita.
Os netos falando, minha vovozinha era missionário, né? Isso vai salvar eles? Não. O que salva eles? Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas todo aquele, versículo 54, todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a todos que estão tentando se salvar, como os fariseus, estão tentando agradar a Deus com rituais e simbolismo, para com isso. Venha a Jesus Cristo. Toma o que Ele dá livremente. Ou talvez você está aqui hoje à noite como Judas, o discípulo falso, seguindo a Cristo por algum benefício, dinheiro, louvor dos homens. Para com isso. Venha a Cristo. Toma Ele. Ele é suficiente. Ele é tudo o que você precisa. Ou talvez você é aqui como os discípulos, arrogantes, orgulhosos, egoístas, debatendo no seu coração quem é maior aqui, quem é mais santo aqui. Para com isso. Achegue-se a Jesus Cristo. Toma o que Ele dá livremente. É o sacrifício dEle que é suficiente. Lembra novamente o que Ele fez por você. Ou talvez você está aqui cansado, desencorajado, um pouco frustrado. A você, Jesus Cristo vem com comida e bebida e fala, toma o que eu fiz. Eu sou suficiente. Não precisa se envolver mais. Eu sou suficiente para todas as coisas. Talvez você está aqui e está com medo do que chegar a Cristo significa. Deixar uma vida de conforto, como os pastores e missionários estavam comentando no acampamento. Olha, o sacrifício foi inteiramente de Cristo. Nós não sacrificamos nada. O sacrifício foi inteiramente dele. Os benefícios são inteiramente as nossas. Vamos ter uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós olhamos para Cristo como suficiente, como entronizado, como o Santo de Israel, que deu a si mesmo por nós. Que Ele seja a nossa comida, que Ele seja a nossa bebida. Que nós lembramos sempre do sacrifício dEle em nosso lugar. Confiamos e descansamos nesse sacrifício. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Quem está com a palavra?